Ao lado de constituir-se numa referência filosófica sobre a experiência do tempo liberado da mensuração, o sino em Drummond vem a ser um elemento concreto da história material rente ao corpo. É o próprio objeto sonante que está ali, contíguo e associado à casa da infância remota, inscrito na memória mais recôndita como um vizinho portentoso badalando dentro, ao infinito, as ressonâncias daquilo que não cessa. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje o ensaísta, professor de literatura, compositor José Miguel Wisnik. Tudo bom, Wisnik? Tudo ótimo, Manuel. Wisnik, a gente tem uma presença de plateia aqui no programa, que participa de um encontro literário que eu realizo antes da entrevista e que depois participa comigo fazendo perguntas também. E se você quiser participar desses encontros literários que acontecem sempre antes da gravação das entrevistas do Arte um Contexto, é só escrever para arte1@band.com.br. E lembrando que esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo governo federal. Vou chamá-lo de Zé Miguel, né? Em geral, as pessoas te chamam mais de Zé Miguel, né? Zé Miguel. Fica um pouco formal. Então, Zé Miguel, você acaba de lançar Maquinação do Mundo, que é um livro que tem o subtítulo Drummond e a Mineração. É um livro que mostra a relação muito concreta que havia entre a exploração da mineração em Itabira, cidade natal do Drummond, a relação que a obra dele manteve com este acontecimento, e você descobre aí camadas de significação na obra dele impressionantes, e que culmina numa interpretação de A Máquina do Mundo, que é uma interpretação que ocupa, talvez seja o cerne do livro, e que é precedida por uma investigação de aspectos também históricos, objetivos, de como Itabira está ligada não apenas à indústria de mineração brasileira, como também a recentes, de alguma maneira, aos recentes acidentes que aconteceram, né? Quando que surgiu essa intuição de escrever sobre Drummond e a mineração e que resultou em Maquinação do Mundo? Manuel, esse livro só existe porque eu fiz uma viagem a Itabira, né? Onde eu nunca tinha estado, e embora a gente tenha aquela familiaridade com uma cidade quando ela é objeto da poesia, parece que a gente viveu lá, a gente tem saudades de Itabira, a gente vive aquilo como parte da gente, né? Por isso não é qualquer coisa você chegar na cidade de um dos seus poetas preferidos, né? Amados. E aí o que acontece é que quando eu me vi em Itabira, eu percebi algo que eu nunca tinha imaginado, que é só quando você está no lugar é que você vê, e principalmente pela natureza do acontecimento, é que a escala da mineração em Itabira, a devastação, a presença da máquina mineradora naquele lugar ao longo das décadas, portanto a história daquilo tudo, é alguma coisa que fica escondida. Na verdade, ficou no Brasil escondida até pouco tempo. A gente não via a paisagem da mineração. Isso veio à tona, isso transbordou, literalmente. Gabriel, essa viagem que você fez para Itabira, em que ano foi? 2014, em julho de 2014, num evento cultural em Minas Gerais. Fui para fazer uma palestra. E daí, aquela ruptura de barragem em Mariana, que de alguma maneira está ligada a esse contexto, aconteceu 2 anos depois? Aconteceu em dezembro de 2015, 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Então, ali eu tive uma sensação de que uma coisa muito portentosa acontecia ali, e que não era só, portanto, Itabira não era só uma sensibilidade do ferro, porque o Drummond diz, não é, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Então, alguma coisa que você aprende a viver através da dureza de saber o limite das coisas, né? Essa é uma sensibilidade que está na poesia do Drummond. Mas, mais do que isso, aquela cidadezinha qualquer, como ele chama num poema, uma cidadezinha qualquer, que é aquela província da província, onde tudo é lento, onde nada acontece, ali, aquela cidade tinha uma coisa
enorme, né? Uma quantidades de ferro colossais, e tinha uma história, na verdade. O que eu senti é o seguinte: a máquina do mundo está aqui, tem uma máquina do mundo aqui. Isso é que me fez sentir que o poema Máquina do Mundo não era somente, quer dizer, como, e de fato de uma inspiração poético, metafísica e filosófica. Para quem não conhece essa história, essa relação da cidade natal do Drummond com a mineração, quer dizer, o Máquina do Mundo é um poema que deve ser lido na chave cosmológica de um lado e metaliterária de outro, né? Tem referências àquela Máquina do Mundo dos Lusíadas, do Camões, a Terça Rima do Dante, quer dizer, elementos que você analisa aqui também. Mas agora, a questão, por exemplo, da relação predatória com o solo, com o ambiente, o capitalismo brasileiro, tal como ele se manifesta e é representado de maneira pouco evidente, mas muito presente na Máquina do Mundo, é algo que modifica muito a leitura do poema a partir do momento que você percebe esse tipo de elemento, né? Isso. Como eu estava dizendo, a sensação é de que a máquina do mundo estava ali. Tinha uma máquina do mundo ali também. Essa máquina é uma máquina geoeconômica, é uma máquina de interesses mundiais ligados ao ferro, ao aço, que movimentou, em suma, o século XX. Grande parte, quer dizer, desse minério no Brasil, ele saiu de Itabira, e a Companhia Vale do Rio Doce, ao que a gente vê ali, foi criada para explorar o ferro do Pico do Cauê em Itabira. Então, a sensação é que havia uma motivação histórica. Eu sempre tive a intuição de que teria alguma circunstância histórica que teria também contribuído para aquele poema aparecer. Então ali estava fartamente mostrada uma situação... Ou seja, a máquina não é tão cósmica ou cosmológica assim, ela é também uma máquina muito concreta, muito objetiva. Acho que é um embate entre a máquina do cosmos, quer dizer, do mundo, do ser do mundo, tal como se apresenta. A mecânica do mundo também, né? A mecânica no sentido antigo, quer dizer, a mecânica de todos os elementos da natureza. Os corpos celestes. Exato. Essa mecânica, ela, por sua vez, estava tomada por uma mecânica exploradora, quer dizer, aquela que vai extrair de tudo que existe, vai, quer dizer, dominar e extrair, não é? E essa máquina, grande máquina extrativa, é que o poema apresenta, porque, no final das contas, quando ele descreve a máquina do mundo, você tem uma máquina onipresente que está em toda parte e que está ligada aos recursos da terra dominados, e os recursos da terra abrangem todas as escalas do ser, não é? Do humano, mesmo nas suas paixões e nos tormentos, mas também o mundo vegetal, o mundo animal e o mundo mineral, afinal, onde tudo isso vai dar. Então, vislumbra-se uma máquina de dominação que está em toda parte, explorando de tudo, transformando tudo que existe em estoque. No momento em que o Drummond escreveu, é como se fosse difícil perceber essa conexão. Hoje ela é claríssima para nós. Perfeito. A gente tem uma pergunta sobre como isso aparece na obra do Drummond, formulada pela plateia. Você poderia se apresentar e fazer a questão? Olá, eu sou a Tânia, do Centro Universitário UNIAC. E eu gostaria de saber onde está mais presente essa associação à mineração nas obras de Drummond, na poesia ou nas crônicas? A presença da mineração na obra do Drummond, ela não tem essa evidência de uma coisa que está na cara, né? Parece a própria mineração, que também não estava na cara até estar, né? Com os acontecimentos de Mariana e Brumadinho. Mas eu acho que aparecem, então, em algumas crônicas nas quais nunca se prestou muita atenção, mas principalmente aquela em que ele conta a primeira vez que ele chega a Itabira de avião, um aviãozinho de 4 lugares, e ele vê Minas do alto, e ele tem uma visão de uma espécie de máquina do mundo mineira, cósmica, digamos assim, mas tem a visão também do Pico do Cauê sendo dinamitado. E ali ele percebe, então,
o estrago que a mineração ia fazer naquele lugar e o quanto. Eu acho que é o momento inaugural desse sentimento. Isso está registrado até em fotografias, né? Aqui essa progressiva destruição do pico. Exatamente. Tem as fotos que vão mostrando como que o Pico do Cauê ele vai sendo fatiado, escalonado e, vamos dizer, escavado até virar uma cratera de 200 metros de profundidade. É uma montanha que vira um buraco. E essa crônica que você mencionou, de que época é? Ela é de 1948. Então, em artigos de jornal, é que nos anos 50, 60 e depois 70, ele vai martelando essa tecla. E esses artigos nunca foram publicados em livro, por isso é alguma coisa que, em geral, é uma temática desconhecida, essa intervenção, essa atuação dele, essa polêmica com a Vale, não é? Agora, em Boitempo, que é um livro de memórias poéticas, o Drummond, então, relembra. Primeiro tem um poema chamado A Montanha Pulverizada, em que ele fala sobre o desaparecimento da montanha. Ao mesmo tempo, rememora toda a história da pequena mineração em Itabira e como que os primeiros grandes empresas mineradoras chegaram e compraram aquelas terras e iniciaram o processo de, vamos dizer, ocupação de Itabira como um espaço de um território ferrífero que interessava ao olho guloso do mundo. Por isso Itabira está no epicentro da mineração no Brasil. Então a gente vai fazer um breve intervalo no Arte 1 Contexto e volta daqui a pouquinho com José Miguel Wisnik. Até já. O Arte 1 Contexto está de volta, recebendo hoje José Miguel Wisnik. Para concluir o assunto do Maquinação do Mundo, você vai para lá, descobre essa relação mais concreta, mais objetiva entre Itabira e a mineração em Itabira e o Drummond. Logo depois tem a tragédia de Mariana. O livro sai em 2018 e no começo de 2019 vem a outra tragédia de Brumadinho. Para você, como autor e como um crítico que mergulhou nessa relação entre a poesia do Drummond, a mineração e suas consequências para o Brasil, para Minas e para o Brasil, que significado teve, assim, quando você viu aquilo acontecer em Brumadinho, o que você sentiu, assim, desculpa uma pergunta que foge um pouco das questões teórico-literárias, mas qual foi o significado que teve para você isso? Não, esse livro é totalmente um livro de envolvimento, então é da poesia, mas é do envolvimento do Drummond com a história do seu lugar de origem e com a história do Brasil, e é uma história de envolvimento, acho que também. Meu, como leitor, e também levando esse envolvimento às outras pessoas. Por isso, eu acho que o estado de coisas, o próprio livro apontava o fato de que em muitos lugares de Minas tinham se formado essas barragens a montante, que são como castelos de cartas, porque eles se apoiam, são camadas de rejeitos que se apoiam em camadas de rejeitos e que vão se somando, e com a voracidade exploratória, o modo como tudo aquilo vai se acumulando, cria-se uma situação de iminência de queda daquilo. Então, por isso, previa-se que alguma outra coisa podia acontecer e que, portanto, não é tragédia no sentido de fatalidade. É uma tragédia humana, é uma tragédia socioambiental, é uma catástrofe e é um crime, porque ele é resultado de uma ação continuada que sistemática, deliberada e que atenta contra o que está em volta. E isso é exatamente disso que um poeta falava sozinho, contra tudo, porque aquilo falava junto com alguns cidadãos de Itabira, que ele dava voz a eles, mas e também a sua própria voz no jornal no Rio de Janeiro, mas para
para apontar para alguma coisa que ficava escondida, ficava oculta. Mesmo Mariana, 3 anos depois de Mariana, quando aconteceu o Brumadinho, os processos de reparação, de punição, tudo mais, eles continuaram naquele pé que o Drummond chamou num poema satírico de comédia embromatória, né? Você falou do seu envolvimento pessoal, quer dizer, envolvimento afetivo, emocional, do poeta Carlos Drummond de Andrade com a cidade e o seu envolvimento com essa dupla história, né, que é ao mesmo tempo da cidade e do Drummond. Salvo engano meu, você é um ensaísta, um crítico que, sem jamais cair num mecanicismo ou em raciocínios binários sobre causa e efeito entre realidade e realidade objetiva e reflexo na obra, né, sempre tem uma atenção, sobretudo, para a questão da construção, da invenção, da criação, mas jamais se abandonando a dimensão também do envolvimento pessoal, né? Quer dizer, você está sempre, de alguma maneira, explicitando a sua empatia com o tema. E daí, conhecendo algumas das suas empatias por um certo time da Baixada Santista, onde você também nasceu, não posso deixar de falar, porque eu nunca vou conseguir conversar com você sem falar de Veneno Remédio, que é um livro que já foi publicado há algum tempo, mas que é uma leitura do Brasil que eu acho que se inscreve tranquilamente na linhagem ali de Casagrande Senzala e Raízes do Brasil. Eu acho que é uma leitura do Brasil através do futebol que desvela uma sociedade, né? Eu queria saber o que mudou em relação àquilo que vem acontecendo no futebol brasileiro e internacional, em termos de desencantamento, digamos assim, do ponto de vista da comoditização, né, da mercantilização do futebol, que já existia quando você escreveu o livro, mas como que ela se encontra hoje? O que mudou de quando você publicou o livro e quando você escreveu o livro para agora? O livro se chama Veneno Remédio porque tem aquela pendulação permanente entre o que o Brasil é capaz de criar na cultura, né, na música popular e no futebol, como promessa de felicidade, digamos. Frase do Stendhal, né? Exatamente, essa expressão. E como, ao mesmo tempo, o modo de conduzir esses processos, de administrar e envolvidos nisso, fazem com que aquilo seja uma permanente reposição de atraso. Então, o livro coloca essa ambivalência brasileira. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem vivido no futebol e tem vivido no Brasil uma relação muito dura com os limites, com os venenos. A nossa capacidade de assimilar venenos, a né? capacidade, a peçonha da realidade. Vamos dizer, as inconsequências e a mistura de cegueira com má fé, que é uma mistura terrível, que é capaz de engendrar, por um lado, Brumadinho e Mariana, por um lado, e por outro, dilapidar, vamos dizer, bens imateriais como o da cultura e, no caso do futebol, há um rebaixamento do potencial do futebol brasileiro. Agora, você acha que isso é só no Brasil? Quer dizer, claro, o livro Veneno Remédio é sobre futebol no Brasil e o Brasil pelo futebol. Você vê isso como um fenômeno que também diz respeito a outras culturas? Ou daí o futebol não tem também essa potência, essa importância? Essa pergunta já vai mais longe do que conseguiria responder agora, mas eu acho que importante, de fato, é ver o seguinte: o futebol está muito bem enquanto esporte jogado, quer dizer, existe um futebol de alto nível sendo jogado no mundo, existe um dos maiores craques de todos os tempos em atividade, que se chama Lionel Messi. Eu, quando escrevi o livro, eu pensava nisso, que o futebol é o esporte mais indomável, é o mais irredutível à mercantilização, embora seja. Ele é o maior alvo da mercantilização, o mais difícil de capitalizar, porque ele também não pode ser programado inteiramente, nele é que a margem de acaso entra com mais força. Então, o futebol é alguma coisa que escapa à ordem mundial. Ao falar de futebol, você remete ao livro que você acaba de lançar, que é o livro sobre o Drummond, Maquinação do Mundo, enfim, as coisas parecem que se interligam na sua obra, né? Você também tem o Sem Receita, que é um livro de
canções, ensaios, entrevistas com você. Música e literatura. Música, literatura, um texto fundamental que é o Machado Machixe. A gente tem uma pergunta da plateia que é um pouco sobre essa sua variedade de linguagens, né, que a gente encontra na sua obra. Eu gostaria de saber, nos seus trabalhos, onde você melhor se encontra? No ensaísmo, nas composições, na análise crítica? Onde você se enxerga? Pois é, eu tenho essas várias atividades que no começo elas eram muito separadas. Eu era músico, era professor de literatura e escrevia livros ligados a isso, né? Com o tempo, essas coisas foram se cruzando, porque música, quando eu faço, também são canções e, portanto, também tem a ver com as palavras, né? Tem a ver com a poesia. Então, elas não estão tão separadas assim. E aí eu fui sentindo que as duas coisas eram uma mesma coisa e acho que isso também foi ficando também, acho que mais claro para os outros, quando me veem, que eu não sou um músico, ou um professor, ou um escritor, mas que alguém junto. Que atravessa... E essa é uma coisa muito brasileira, porque olhando bem hoje, se a gente tem, por exemplo, escritores, tem escritores que são músicos que são escritores, né? Chico Buarque escreveu 5 romances importantes. O Caetano Veloso tem um livro de ensaios, sem querer me comparar, muito ao contrário com isso, mas é um ambiente, como o Arnaldo Antunes é poeta do livro, ao mesmo tempo é performer, é poeta visual, né? Poesia visual e vamos dizer, roqueiro. Assim também, Antônio Cícero é autor de livro de filosofia, livro de poesia e letrista de música popular. O Ali Salomão, né? Bom, tem uma tradição. Aí, quando se enveredar por aí, então, né, a quantidade de poetas que são também letristas é muito grande, né? Isso é uma coisa que também a gente não prestava atenção, mas olhando bem, né, são muitos os casos, porque acho que é uma vocação brasileira, essa de misturar linguagens. Agora, é interessante que você, na sua reflexão crítica, você faz uma fusão, inclusive flagrando um momento em que esse cruzamento é inaugural, como, por exemplo, no Machado de Assis. O conto de Machado de Assis sobre as polcas. Exatamente. Aliás, você cita mais de um conto do Machado de Assis, que é o Homem Célebre, né? Depois você cita outro, o Machete, né? Você também cita algumas crônicas, e o seu ensaio Machado Machixe é justamente sobre esse trânsito entre o mundo popular e o erudito, que é da música brasileira, já aí uma coisa de fusão também. Afro-brasileiro. Exato, e é do artista brasileiro, né? Ou seja, de certa maneira, é um espelho. Você está num espelho crítico ali. Quando você faz crítica, é um espelho crítico também, né? É verdade. Quer dizer, o ensaio está falando de questões com as quais eu estou lidando, quando, na verdade, está se colocando esse fato de que no Brasil o campo do erudito, do popular, do escrito e do oral, da música e da literatura, nunca foi separado por uma fronteira muito nítida, né? E o personagem daquele conto do Machado, que se chama Pestana, é um compositor de polcas que queria fazer sonatas, ele queria fazer música clássica e sai em polcas, mas ele ao mesmo tempo toca muito bem Haydn, Mozart e Beethoven. Ele já é esse ser, né, compósito, e aí, de certo modo, Machado de Assis estava flagrando esse traço, né, no DNA cultural brasileiro. Para retomar e concluir a partir da pergunta que ela fez, assim, só para retomar esse ponto, eu lembro de uma frase do Paul Valéry que fala mais ou menos o seguinte, eu estou citando de cabeça, que ele fala assim: não há teoria literária que não seja um fragmento de alguma autobiografia inconfessada. É algo assim, a frase do Valéry. De certa maneira, isso se materializa em você, né? Quer dizer, quando você fala de Machado de Assis, escrevendo um conto sobre... Você analisa um conto do Machado de Assis em que é criado um compositor, e esse compositor reverbera na obra, por exemplo, do Ernesto Nazaré. Tudo isso, todas essas conexões que você faz, não deixam de ter um teor autobiográfico, né? É verdade. Roland Barthes também diz que o ensaio é um romance
sem os nomes dos personagens, né? E acho que com algum traço em que do envolvimento de quem está escrevendo, que é um envolvimento autobiográfico de fundo, né? Então, no começo eu disse que eu ia conversar com um ensaísta, compositor, professor de literatura. Eu posso acrescentar, então, que eu acabei de ter o prazer de conversar com o romancista José Miguel Wisnik. Eu diria que esse é o meu desejo mais inconfessado e é aquele que não para de estar no meu horizonte. Esperaremos. Guardem esta informação para poder ficar sondando o Zé Miguel para saber quando sai este romance deste romancista inconfessado. Foi um prazer também ter vocês aqui me ajudando a conversar com o Zé Miguel Wisnik e espero você no próximo Arte em um Contexto. Até lá.